Quando a gente desce para o segundo bloco da classificação, que é o bloco da Sul-Americana, que vai do Bahia ao Grêmio, eu acho que é impossível não falar do Mirassol, tá? Eu acho que o Mirassol é um tema inevitável desse programa, um tema à parte até, eu diria, porque, como já falamos outras vezes, já fizemos outras vezes, eu diria que realmente nós precisamos falar do Mirassol, que com 10 jogos tem 2 derrotas no campeonato. Perdeu fora de casa para o Cruzeiro na estreia. Nesse jogo e jogando bem, aqui, jogando bem. Esse jogo que foi citado aqui, com enorme dificuldade, e perdeu para o Red Bull Bragantino na última bola do jogo. Aos 50 do segundo tempo, gol de Pita. O jogo estava 0-0, ia acabar 0-0. Fora isso, nas outras 8 partidas, o Bragantino venceu 3, empatou 5. E aí você tem empate com o Bahia fora. Você tem empate com o Inter fora. Tá? É impressionante, surpreendente. E fica ainda mais quando você compara a campanha, como a gente faz aqui, com a escalação. Olha a escalação que venceu São Paulo. Walter, goleiro. Lateral direito, Lucas Ramon. Ano passado, dispensado pelo Sport, por não ser sequer a terceira opção de Mariano Sousso. Mariano Sousso escalava Pedro Lima, escalava, me fugiu o nome do Rosales, Pedro Lima, Rosales, e se não tivesse nenhum dos dois, ia de Fabrício. Lucas Ramon pede para sair do Sport. Sai na janela de abril, Fred. Sai naquela janela de abril. A dupla de zaga, João Vitor e James. O lateral esquerdo, Reinaldo, Quinaldo, o próprio. O volante... Um dos goleadores do campeonato. Viu? Exatamente. O volante é Neto Moura, o sanguíneo. Tecnicamente, na verdade, ele não era sanguíneo. A gente tirava onda porque era o oposto, na verdade. Mas é porque ele ficou marcado aqui como Neto Moura, o sanguíneo. Danielzinho... Não só por isso. Marcado por ser craque. Que Diego Souza dizia. Diego Souza chamava ele de craque. É o eterno craque. Barão, que revelou tantos jogadores, dizia, esse... Chegou uma vez pra mim e disse, esse é um cara que eu acredito muito vai virar craque. Danielzinho, meia. Segundo volante, meia. Meia volante, né? É o meia volante. Vivendo uma temporada muito acima do que vinha jogando. Não é um operáriozinho, viu? Isso. Jogador que muito regular, sempre foi muito regular. Muito. Iago Felipe. E aí você tem Gabriel, Negueba e Edson Carioca. Aí você vai para o banco de reserva e tem Fabrício Daniel, Chico Kim, Muralha, Chico Kim, Cauê, Rafael Gonais é o gênio. É mágica, né? É mágica. O que é isso, velho? O que é isso? Assim? Fred, até para tirar as teorias de conspiração, de porque o Sport está nesse cenário, uma das coisas que se trouxe é de que o Sport tem poucos jogadores de rodagem na Série A. Veja o Mirassol. Acabou-se. Quando você vê o Mirassol, porque não é que o Mirassol seja os degregados da Série A, tipo, os velhos, os restos. Não. Vamos lá. Somente, olha aí, só tem 4 jogadores com histórico de ter sido em algum momento titular na Série A. Que é Walter, Reinaldo, Iago Felipe lá atrás, na época do Figueirense, e Gabriel lá atrás,
Sport, início da carreira no Bahia e um pouco ali no Flamengo. Os outros, Lucas Ramon, se duvidar a primeira temporada, João Vitor, começou aqui no Santa Cruz, João Vitor, e odiado por boa parte da torcida do Vitória. James era cara que despontou no Vila Nova ano passado, na Série B. Acho que tem 22, 23 anos. Danielzinho, que é um cara que acho que tá com uns 29, 30 anos, é um cara que era aquele motorzinho de Série B, mas um patinho feio, que ninguém dava mérito para Danielzinho. Negueba, que também não é aquele Negueba das antigas, é mais um que puxa o apelido, mas um cara que também esforçado de Série B. Ô, Cauê, deixa eu fazer um comentário sobre o Negueba, porque eu revisitei Sim. hoje pela manhã. Por coincidência, nem imaginava que o Fred ia trazer a escalação aqui do Mirassol e a gente ia estar falando sobre o Mirassol. Mas eu resgatei uma postagem minha no Twitter, acho que é de 2020 ou 2021, onde eu indico o Negueba para o Náutico, e ele tinha acabado de fazer uma passagem assim muito ruim pelo Santa Cruz. Ele já tinha vindo de uma passagem ruim pelo Vitória, onde, na verdade, ele nem foi aproveitado direito. Mal jogava. No Santa Cruz foi a mesma coisa, tá? Não é que ele foi muito mal no Santa Cruz. Ele não jogava. Ele estava no final dos jogos e tal. Mas o consenso era de uma imagem ruim. Quando eu indico ele, depois dessas duas fases muito ruins, foi muito pesando por causa do Globo, né? Ele foi destaque do Globo numa Série C em 2019. Sim. E, meu irmão, a turma mete o pau em mim no Twitter. Eu fui por resposta a resposta, brincando com o pessoal, voltando esse assunto hoje em 2025. Assim, não que ele seja um craque de bola, mas participou de todo esse crescimento do Mirassol, tá? Foi subindo junto com o Mirassol e hoje está jogando a Série A, jogou titular em último jogo e é um jogador importante, não é um craque, mas é um jogador que estava lá na Série D no Globo, não conseguiu jogar direito nem no Santos nem no Vitória e está aí no Mirassol. É um time muito encaixado. É um time muito encaixado e com jogadores. Se a gente falou do Cruzeiro, que a turma comprou a ideia de Léo Jardim, do modelo dele, o Mirassol, a turma comprou a ideia de Guanais. Lógico que dentro de um patamar de individualidade muito inferior. Mas o Mirassol é um time que, nos últimos anos, como o Novo Horizontino também, só que continuou lá na B, é um time que faz campeonatos paulistas regularmente competitivos. E você vai tendo esses times se calejando. Você vai tendo esses times tendo minimamente desafios mais competitivos. E quando você chega numa Série A, por mais que seja um time feio de nomes, mas pegou um treinador que encaixou. E encaixou muito bem. Agora, eu ainda espero, Fred, o momento da turbulência. Porque é impossível você... E isso até os melhores clubes passam por isso. Passar pelo momento de turbulência, e isso vai acontecer, e aí é que a gente vai ver o poder de Rafael Guanais. Se ele vai conseguir entender e achar as soluções de uma forma mais breve, que o Mirassol sofra menos e não desgarre tanto ao ponto de voltar, talvez, para a realidade que se imaginava lá atrás, de brigar ali dentro da faixa do Z4, ou se ele vai conseguir realmente cair um pouquinho, mas voltar e sobreviver. Porque é muito difícil manter o que eles estão fazendo de entrega, sobretudo com o elenco, como você listou aí, um por um, de baixa qualidade técnica individual de muitos, mas ao mesmo tempo é um treinador que ele está puxando o principal das individualidades dos caras. O que Atos falou de Negueba. Ele vai lá e tira. É o cara que pode dar uma velocidade, o cara que pode dar uma quebra de linha. Reinaldo, o que é que Reinaldo pode me dar? Uma bola parada forte. E isso vale muito para equipes de baixo orçamento. O que é que a dupla de zaga pode me dar? James, um zagueiro alto, bom na bola aérea. Você já evita que seja um time que sofra muito
nesse jogo defensivo, de muita força física, de Série A. Então ele está tentando puxar essas coisas. Um time muito povoado no meio de campo. Nessa escalação aí você vê Neto Moura, Danielzinho, Iago Felipe, Gabriel e sem Brucutu. Nesse meio de campo você não vê Brucutu. Ele não está escalando um volantão, que é aquele cara que na hora que a gente, pronto, quando a gente vê o Sport, tem os 3 zagueiros que você, opa, com esses 3 a gente não conta para tocar na bola. Ele joga com os caras que sabem tocar na bola, que toca e aparece para receber, que dá jogo. Neto Moura é assim, Danielzinho é assim, Iago Felipe é assim, Gabriel é assim. Não são excelentes jogadores tecnicamente para você visualizar em times da primeira prateleira do Campeonato Brasileiro, mas são jogadores que juntos estão conseguindo moldar e competir dentro dessa filosofia que Guanais implementou. Mas é esperar o momento de turbulência para ver como é que vai sobreviver. Eu vejo que Não acredito muito não, mas eu acredito que ninguém pode perceber e acabar passando, que é exatamente acabar ficando na Série A. É o efeito Cuiabá no primeiro ano, é o efeito de um Juventude, que naquele ano também acabou ficando quando pouca gente imaginava. Eu acho que o caso do Mirassol lembra um pouco o caso do Juventude, que a gente até tinha colocado aqui as 2 equipes mais frágeis do campeonato, quando a gente fez o nosso áudio guia. Só que tem um ponto que é o seguinte, quando o pessoal vai jogar lá em Caxias, meu amigo, a turma vai jogando sabendo que se não tiver atenção, perde. O Mirassol, eu acho que ele começou o campeonato, todo mundo... Hoje é o Mirassol, hein? Dá para jogar tranquilo, dá para jogar sem preocupação. E quando foi ver, o Inter mesmo, eu acompanhei esse jogo do Inter, o Inter toma o primeiro gol e tenta e nada, consegue o empate, tentou a virada e não conseguiu. E é que tá, tem uma equipe organizada dentro de campo. É bom lembrar, o Mirassol subiu na frente do Sport do Ceará ano passado, que é um outro fator também, que a gente desconfiou ano passado. Será que esse Mirassol vai ter força para chegar? Teve um momento que ele deu uma queda ali na Série B e emendou uma sequência de vitórias. E foi assim, nesse mesmo modelo, né, Mioca? Nesse mesmo modelo da Série B. A gente abordou aqui, ele falou que na Série B, e pode ser um erro nosso, mas lembrando que na Série B você tem essa chance de conseguir, mas pela diferença econômica não seria possível na Série A. E aí, aí é que a surpresa fica maior. Por exemplo, isso que o Mirassol está fazendo agora, acho mais surpreendente do que a campanha dele do ano passado na Série B. Não, eu concordo. Mas o que eu estou dizendo é assim, eu acho que às vezes tem pros outros. Mas eu acho que às vezes aí o desleixo de não acreditar que o Mirassol seja capaz de tirar ponto seu faz com que muitas equipes acabem tropeçando. Tem um detalhe também que eu considero importante, eu acho que a gente também no áudio guia, eu tinha até citado, na verdade, eu falei, eu acho que eles pegaram um bom jogador que pode definir muita coisa para o Mirassol, que é o caso do Reinaldo, como o Cássio até trouxe, um dos artilheiros da competição. Meu amigo, você tem um jogador de bola parada como o Reinaldo, acontece um pênalti e você tem que quase a garantia de que o gol é seu já, que ele só perdeu o pênalti lá na primeira rodada para o Cássio, que até também está falando do Cássio, um dos melhores goleiros para pênalti, mas para mim hoje o melhor batedor de pênalti do Brasil, assim, ele bate muito bem, falta bate muito bem, uma bola parada de escanteio, uma falta lateral, e isso, e é bom lembrar, o Mirassol, das 20 equipes da Série A, é a única que sabe, vou começar a Série A, eu não tenho mais nada com que me preocupar. Eu não tenho vexame de Copa do Brasil, eu não tenho uma Sul-Americana, não tenho Libertadores, eu só tenho o Campeonato Brasileiro. E aí teve um outro efeito, porque como eles começaram lá com o Barroca, que até começou bem o Paulista, mas depois quando desandou, saiu perdendo tudo ali, eles quase eliminaram o Palmeiras, é bom lembrar, eles quase eliminaram o Palmeiras do Campeonato Paulista. O Palmeiras chegou até a final, acabou sendo vice-campeão, mas quase eliminaram o Palmeiras na última rodada da fase de grupos. E quando chega Guanais, aí você começa a ver o trabalho equilibrado, um trabalho onde não é uma equipe dentro de campo que se perde, pode jogar mal, a transição do Mirassol é muito boa, e aí é onde, quando eu olho o Mirassol jogando, e eu assisti o jogo contra o São Paulo, eu falei, meu amigo, se tivesse jogador de qualidade, São Paulo teria perdido em casa um placar bem maior, mas bem maior, porque é uma equipe muito bem organizada, muito bem treinada. E aí, nesse momento que está atravessando, eu ainda acho que vai pairar muito aí nesse meio de tabela por um tempo. Eu só desconfio que possa talvez não ter essa sequência tão negativa, mas para mim é uma equipe frágil, mas eu acho que pouca gente está percebendo. Ô Fred,
O que chama atenção também é, assim, o Mirassol podia estar a 9 rodadas sem perder, né? Porque só perdeu esse jogo do Bragantino Na última bola, pô. no último lance. Tem algumas vantagens de você ter o perfil do Mirassol, né? Um time que não tem uma pressão de... A começar do anúncio desses jogadores, Atos. Isso, total. A pressão do time de camisa é diferente. Que alguém pode dizer, mas o Mirassol tem alguma torcida, mas é diferente de uma torcida de tradição, torcida de camisa, é diferente. E pode cair, apesar de dar tranquilidade para os jogadores, dar tranquilidade para o modelo de jogo, que às vezes não pode ser que não agrade certos clubes, certa torcida de certos clubes, mas às vezes pode cair em umas certas inocências e parece que tem um aí que o Mirassol já superou. Por exemplo, é de você se olhar diante de seu goleiro ser Alex Muralha. E você achar que está tudo certo, que está tudo bem, e eu vou aqui ficar jogando a Série A com Alex Muralha. Parece que esse ponto aí o Mirassol conseguiu superar, né? O Muralha agora é banco e tem um goleiro assim, experiente, consolidado. Um dos goleiros mais subestimados do Brasil, tá? Porque depois dessa última passagem do Walter no Cuiabá, ele andou aí um prestígio em baixa, assim. Os times não buscando ele, eu achava até estranho, sabe? Ele chegou, teve time na Série C. Demorou a fechar, pô. Demorou a fechar. Ele não foi logo pro Mirassol, não. Teve time na Série C sondando o Walter, pô. Chegando a discutir valores. O time da Série A não é nem valor muito alto, 200 mil e tal. 300 mil. Salário dele. Aí um time como o Mirassol, ele pega um Walter, porra, cai com uma luva, pô. Você pula a muralha, você pula a muralha e coloca um goleiro experiente e consolidado. Cauê, que jogador desses, tirando o Walter, que jogador desses outros 10, se fosse anunciado no começo do ano, no Sport, no Vitória, no Ceará, eu não vou nem citar aqui Fortaleza e Bahia, pelo padrão de elenco que tinham e dos reforços que estavam buscando. Sport, Vitória e Ceará. Que jogador desse, se fosse anunciado, lá quando a gente estava falando do mercado, a gente dizia, porra, importante aí. Que jogador não seria criticado? Difícil. Não ser criticado. Difícil. Ser quase que uma unanimidade. Eu acho que a turma. Aquela pergunta que tu fez, Fred. Walter era. Se fizer hoje, eu tirei Walter, ninguém trocaria hoje ainda. E Reinaldo, talvez pelo passado dele, não no Sport, porque há um ranço grande Reinaldo. do torcedor do Sport com ele. Mas talvez Reinaldo, pelo passado dele, e se o torcedor entendesse quais qualidades ele tinha para poder puxar a partir disso, que é essa bola forte parada, e ter essa força dentro de campo, eu acho que seria ok. E nem pensando, nem dizendo, não tô. Até porque Reinaldo não foi para o Mirassol para ganhar 400, 500 mil. Então, diante de um contexto do que ele foi ganhar no Mirassol, se ele viesse para um desses três aqui, esquecendo a passagem dele pelo Sport, que traz esse ranço histórico com o torcedor, mas vindo naquele de, tô trazendo o Reinaldo para brigar pela posição aqui. Eu acho que não seria absurdo, não. Estaria dentro do ok. Eu lembro o Iago Felipe sobrando ali naqueles elencos que a gente fazia do Bahia. Sim. E ninguém era um jogador que eu achava inclusive pro Ceará. Foi um dos nomes até na época daquela negociação de Eric Pulga. Era um dos nomes que eu até dizia, o Ceará deveria pegar alguns jogadores aí do Bahia nessa briga na negociação, né? Pega o dinheiro, mas tenta puxar mais um pouquinho, estica um pouquinho a corda, pegando alguns jogadores do Bahia, e um dos jogadores que eu achava que poderia ser interessante para compor o Ceará, não era para ser protagonista, mas que eu enxergar que poderia ajudar, era Iago Felipe, que eu acho que é um jogador que tem algo de interessante, que é o cara que faz 2, 3 funções ali nesse meio de campo. É o cara que faz o 8, sabe fazer o 10, que ajuda, por mais que o torcedor tenha raiva dele, por às vezes faltar um pouco mais de espírito sanguíneo, como se falava muito de Neto Moura, mas é um cara que poderia ser um coringa e você utilizar em mais de uma posição.
Indo para outros nomes, é porque o João Vitor eu acho um zagueiro muito ok. Mas Eu também acho seria um. o João Vitor, Cauê. Assim, tirando o ranço do Vitória, né? Isso, Você- exatamente. Eu falei já com vários torcedores do Vitória, até aquele perfil Joguei, que tem no Twitter. Eu disse, pô, rapaz, eu não consigo entender como o João Vitor é tão odiado. Ele até disse, pô, eu não odeio ele, mas realmente é difícil. Mas você tem que considerar a evolução e a consciência do jogador. Porque, veja, a zaga que João Vitor fazia junto com o Luiz Otávio era uma zaga muito consistente. Sim, Muito consistente. sim. Então, é porque para comemorar, como o Fred colocou ali, o cara dizer, porra! Não, Comemorar não. Assim, Exato. aceitar, não vai aceitar. ter, não. Esse Vamos porra lá, não vai ter, não. vamos lá. Mas Lucas até o próprio Ramon, João Vitor era numa composição de elenco. Elenco e tal. Até o Lucas Ramon. É tipo, vou Cauê, pegar até um porque- exemplo. Só Eu ia pegar. porque- Vai lá. Não, é porque o Lucas Ramon, quando chegou no esporte, ele era o queridinho dos scouts, né, da Cauê? Ele é o cara que todo mundo indicava, tudo bem, no contexto de Série B. Mas veja, um time que vai disputar o rebaixamento, às vezes você precisa de um lateral reserva. é proporcional à Hereda. Sim, Mais ou menos, exatamente. sim. Eu acho que o Lucas Ramon já teve seu momento acima de Hereda, porque Hereda teve uma fase boa. Então é proporcional à Hereda. Eu acho que é proporcional. Então, Lucas Ramon, João Vitor, para compor elenco. Agora, ninguém vai comemorar, né? James Não, por era um exemplo, cara que fez uma vocês Série B muito honesta o ano passado pelo Vila. Mas é isso, aí tu vai pra uma Série A já pensando em pegar o cara que foi do Vila na primeira temporada que ele consegue ter minutagem maior e dar um resultado, já vai trazer ele pra Série A e para dar resultado. Você tem aquele risco, você traz pra compor. E esse cara pode se tornar até. Ó, Mas você leva pra compor. Vai aí, meu cara. Quer ver um exemplo? Coloca Gêmeos no esporte, coloca Chico exatamente no Mirassol. Isso. Eu acho que Chico faria um campeonato bem seguro, pô. Sem questionamento nesse momento. E olha que eu tô falando de um. É a mesma comparação com o Hereda. É o contexto. Agora, dos nomes, de fato, eu acho que só Walter e Reinaldo. São jogadores Isso. assim que a torcida. Mas no caso do isso esporte, faz tem uma questão, Reinaldo. Isso faz parte do futebol. Eu não imagino a torcida do Mirassol. Podia ter a campanha do esporte, mas com 15 minutos não chamaria o treinador de burro. Assim, mesmo que merecesse, mas assim, o nível de cobrança é diferente e faz. Como tem outros Sim. o nível de cobrança é diferente. Como tem um nível de cobrança acima do esporte também. Assim, existe uma cadeia sobre isso. Então, de vez em quando a gente coloca. Se fosse no videogame, funciona. Mas na vida real, será que esse jogador aceitaria um nível de cobrança muito acima de verdade do que ele tem, assim, para fazer Gabriel, uma em campanha? 2018, muito melhor fisicamente, muito mais próximo do seu auge, foi execrado do esporte. Execrado. Gabriel não passou pelo Confiança ou foi CSA, uma coisa assim, né? CSA, antes de ir pro Japão. Ou foi quando eu acho que ele voltou do Japão, ou foi antes de ir pro Gabriel Japão. no CSA, assim. É foda, né? Tem umas reviravoltas aí no futebol. Veja, Fabrício Daniel tem jogado de titular. Não jogou esse jogo, mas vinha jogando de titular. Mas eu gosto dele, viu? O cara que tem uma certa técnica. Eu gosto, mas eu gosto. Veja só. Mas para jogar Série A. E ser titular, como o Fred disse, que aconteceu em algumas partidas. Porque, vê só, vamos esquecer os 15 milhões de Carlos Alberto. Você preferia Carlos Alberto ou Fabrício Daniel? Cara, Veja, num cenário normal, nenhum dos dois. Normal. Nenhum dos dois. Assim, eu tô entendendo eu não ia querer nenhum dos dois para a primeira divisão. Carlos Alberto, cara, tem pouca coisa, assim, poucos elementos para você. Só tem um físico dele. Você olha pro físico dele e diz, pô, talvez esse físico vai... Corredor. É o corredor. Só tem isso. Eu vou ter um cara, tô trazendo um cara. O natural de Carlos Alberto era você olhar para ele. Eu vou ter um cara que o meu meio-campo vai pegar a bola e vai saber que ele vai correr. E eu vou lançar para ele. Futebol americano. Quarterback não pega a bola para lançar? Pronto, é isso. Em físico, Cauê. O Carlos Alberto e o Matheus Alexandre é físico. Pronto, foi muito futebol americano que você citou aí, Cauê. Tem gente do futebol americano que só drafta lá pelo físico. Diz, esse físico é excepcional. Eu quero físico porque eu ensinei ele a jogar. Só que futebol não é a mesma coisa, né? Aí o Vitória trouxe o Elton Rato. Que parecia para todos nós uma das melhores contratações diante do, né? Assim, é difícil.
Tá, é difícil. Agora tem um elemento aí, Fred, que foi Acho que o Minhoca que microfone falou. desligou, viu, Fred? Só um parênteses aí, viu? O microfone eu acho que desligou aí. Tem um elemento que Minhoca trouxe, que muita gente não enxerga isso, que Minhoca chamou de passar despercebido. Porque o futebol, ainda mais o futebol moderno, ainda mais quando se joga quarto e domingo, todo mundo acha que todo jogo é 100%. Isso não existe, não. Viu? Ninguém fica indo. Eu jogo hoje 100%, todo mundo 100%, aí na semana que vem é a mesma coisa. Não. É avaliado jogo a jogo. Tem jogo que você entra ali 70% mesmo. Os pesos, os pesos. Exatamente, é o jogo que você vai dosar. Qual é o jogo que a maioria dos times não está fazendo isso? Mirassol, meu amigo. Mirassol, tu bota um setentinho ali. É isso também. Só que vai começar a deixar de ser a surpresa, que é outro ponto que te ajuda muito quando você é o time que não é conhecido na maneira de jogar. É um treinador que está aparecendo na Série A agora. Então, quando você passa a ser um time olhado, observado, o outro adversário, quando vai te pegar, já olha assim, opa, meu amigo, eu não posso ir no escuro, não. Como esse time, você passa a assistir os jogos do Mirassol para tentar compreender o que eles estão fazendo, que está dando certo. E os adjetivos deles começam a ser marcados, começam a ser descobertos. E as dificuldades vão começar a aparecer. E é aí que possivelmente vão chegar as turbulências. Agora e tu, Fred? Eu queria saber de tu. Diz. Esse vai ser um time que tu vai ficar segurando na mão a temporada inteira, um ano inteiro. Feito o Cuiabá. Teve um ano que Fred segurou o Cuiabá. Foi assim, ó, até... Eu fiquei pensando, será que o Fred vai ser um pouco eu ainda mais acho que será rebaixado. Só que eu já então começo... não vai largar a mão até o final, né? Não vai largar até o final. Só que eu já começo a achar que ele vai disputar de forma muito direta com Vitória, por exemplo. Não cai fácil. Não tá com jeito de cair fácil. Não tá com jeito que cai fácil. Eu acho que ele não vai desligar o motor para se juntar à Juventude Esporte, por exemplo. Eu acho que ele vai lutar por essa sobrevivência. Tá? E pode acontecer de ter o Mirassol, pode acontecer de ter o Ceará, que tem 15 pontos, mas pode acontecer também. Eu acho que os clubes que são tecnicamente mais limitados vão correr o risco de ter uma curva negativa. Como o Santos teve, como o Grêmio teve. Todo mundo vai ter, Fred. Todo mundo vai ter esses momentos. É muito difícil você fazer um campeonato sem esses momentos. E como o Cauê destaca, como vai ser a reação a esses momentos? A questão do Mirassol, eu acho que passa pela mudança de postura que os clubes vão ter ao enfrentá-lo. O Sport vai enfrentá-lo domingo. Eu acho que o Sport tem que ir bunda na parede, pô. Tem que ir marcando atrás. Deixando o Mirassol com a bola. Porque ninguém tava indo para Mirassol fazer isso, não. Todo mundo vai para Mirassol para ganhar do Mirassol. E agora vai começar a se tratar com maior cuidado. Vai começar a se tratar com maior cuidado. Esse Mirassol Sport vai ser um jogo de dinâmica interessante. Porque vai ser o primeiro jogo que o Mirassol vai ser considerado favorito absoluto dentro do jogo. O primeiro. Ele tem aí 10 jogos e em nenhum você chegava e dizia: hoje vai dar Mirassol. Domingo que vem, a gente tá dizendo, a chance do Mirassol vencer é enorme. E pegando o time com 3 zagueiros que no último jogo teve 30% de posse de bola. Então, assim, até o perfil do Mirassol. Toma a bola aí. É o que, Atos? Eu verifiquei. Nunca foi favorito no campeonato, é a primeira vez. Nunca foi, né? Das odds, né? E bem a primeira vez. A primeira vez que vai ser favorito. Abaixo de 2 ali um pouco. A primeira vez que vai ser favorito. Detalhe, antes da parada são 2 jogos em casa. 2. Aliás, não, porque o Fluminense vai para o Mundial. Então ele também termina contra o Sport. Ele faria 2 jogos em casa, mas o adversário é o Fluminense. E aí ele vai passar
assim como o Sport, 45 dias parado, sem jogar. Tá? Então é isso. Mirassol analisado. Vamos. Se eu fizesse a tier list hoje, eu tiraria ele da condição ali de Minardi, que a gente colocou, e devolveria ele para a condição de que luta pela permanência. Eu não colocaria. Entendi. Minardi, sim. Mas a tabela continuaria tendo Minardi? O Sport vira Minardi. Vira Minardi. Vira Minardi, claro. Absoluto. Absoluto. Juventude aí com desenhozinho também de Minardi. O Juventude muito próximo de ser também. Esse jogo de 11 horas é a primeira vez que o Mirassol joga nesse horário, é? Não, já jogou. A Jogou. temperatura lá tem condição de jogo? Ele jogou Acho que foi contra contra o esse Juventude, não foi, Juventude. não? Mas foi Juventude fora. Mas Juventude se espera que a temperatura é mais baixa, né? Mas Mirassol, interior de São Paulo. Essa época do ano é um pouco mais leve, né? Olha, Tanto que eu vi o jornal contra- hoje, segundo o jornal hoje, a partir desse fim de semana vai ter uma frente fria aqui no sul e sudeste, e até no Mato Grosso do Sul, as temperaturas podem diminuir de 4 até 5 graus. É um negócio assim, tá 24 um dia, aí chega a máxima, vira 20. Isso na máxima, né? O Porto Alegre deve chegar a 9 graus, assim, foi uma matéria bem extensa do jornal hoje, que vai ter essa frente fria, então... Não, bom, Mirassol é a região de Araraquara, né? A região de Araraquara. mas o jogo é de 11 da manhã, né? Pelo menos tem isso, né? Isso. Só para passar, viu, Fred? O jogo aí que foi adiado é o jogo contra o Botafogo. Esse aí já é o jogo que, quando voltar do Mundial, vai ser o primeiro do Mirassol, que é contra o Fluminense. tá. Perfeito, então. Perfeito, Mioca. Valeu. Já tá ajustado ali no Power BI de Pedro, né? Esse ajuste. Alan, vamos trazer o superchat de Paulo Lins, porque é sobre o Mirassol, para a gente encerrar aqui. Paulo Lins diz o seguinte, que o Mirassol fez uma Série A1 sem chamar atenção. Está aproveitando o começo do campeonato e deve brigar para não cair. O novo técnico deve ter parcela no mérito. O Mirassol está fazendo caixa do primeiro ano da Série A. E aí tá mesmo, porque os investimentos não são investimentos Pense no caixa, viu? para uma Isso aí Série A. é folha de Série B, né? Folha de Série B. A gente Folha de fala Série do- B. Folha A de gente Série fala B. do Ceará, que o Ceará pegou uns destaques da Série B, um jogador interessante, mas a folha do Ceará é uma folha que vai jogar uma Série A, pô. A Folha, acho que igual a do Sport, se não for superior do Sport, ainda que tenha tido esse perfil. Essa folha do Mirassol é folha de Série B. Série B alta, mas Série B. Isso. Porque o Ceará já vem com a folha alta, né? Caiu, segurou alguns jogadores. Só ali nos goleiros mesmo, o Ceará tem uma folha só de goleiro pesada. Com o Richard, com o Fernando Miguel. As cotas mínimas da Série A é uns 60 milhões, né? Cássio? Você bota mais 10 do Paulistão, setentinha só. Ó, os nordestinos estão de 80 para cima, viu? O Mirassol Ceará deve ficar em estipulou- quanto? Ceará estipulou 80, Sport 80, Fortaleza, Vitória deve ser nessa faixa. Mirassol em 60 alto? Ele vai ganhar mais, porque ele vai ter esse caminho para ter a parte o percentual da As colocação. premiações, né? As O premiações. Paulistão é mais de 10, né? Eles investem muito no centro de treinamento, em estrutura. Uma Eles vez são eu vi daqueles que. uma vez eu vi Questão a jogador- longo prazo. Luiz Araújo. É o Luiz Araújo que está hoje no Flamengo. A questão aí, o Mirassol, é tentar viver a vida do América Mineiro. Uma equipe que cai, Isso, briga no ano. exatamente. É esse patamar. O Mirassol era uma equipe que vivia uma outra situação. Chega na Série B, quase sobe, consegue o acesso, e agora quer viver esse momento. Briga, se mantém um ano, ganha dinheiro, reforça mais, melhora a estrutura, cai para B, tenta voltar de novo. Aliás, isso é o que todas as equipes da Série B estão tentando fazer. O Curitiba, o próprio Goiás. Mas o Mirassol é porque está vivendo essa primeira experiência. Mas está claro a meta do que eles querem fazer o Mirassol nos próximos anos. Perfeito, tá?